Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. E aí, gente? Pipo está aqui sobre a dislexia com meu amigo Pipo, Felipe Ponce do Dislex Club. Já chamei ele para entrar aqui. Cadê meu Salve, fone? salve, Yuri, tudo bom? Tudo bom? Pipo, Tudo certo. tô procurando meu fone, cara. Meu Deus do céu. É, TDAH assim mesmo, cara. TDAH assim mesmo, cara. Você vai achar? Não agora, a gente vai sem mesmo. Eu Vai espero que o ser áudio mesmo, fique bom, beleza. porque o áudio fica Ah, vai. melhor com o fone, mas ok, sem problema, a gente vai Uhum. assim mesmo e tudo mais. Gente, boa noite a todo mundo que está entrando aí. A gente vai falar sobre um tema muito legal, importante, atual e que às vezes é um pouco esquecido. É sobre as comorbidades do TDAH. Nós temos aqui o público, com certeza, que entrando no público TDAH Descomplicado, o público do Dislex Club, também daqui a pouco ele vai explicar o que significa, o Pipo aqui com a gente. E deixa eu só abrir aqui uma página. Gente, é o seguinte. Em determinado momento, vocês podem ouvir uma coisa assim, ó. Eu sei que é chato esse barulho, né? Que às vezes eu estou fazendo uma anotação para perguntar depois, sem interromper meu amigo, mas aí esse tecladinho aparece no fundo, enfim. Gente, é o seguinte. Esse aqui é meu amigo Felipe Ponce, do Dislexia Club. Ele é disléxico, tá? Meu convidado especial de hoje, a gente vai falar sobre o quê? TDAH e dislexia em adultos, né? Para quem não conhece a dislexia, eu vou pedir para que ele explique depois, porque agora eu fiz um combinado com ele que eu vou explicar o que é o TDAH para o público dele que está entrando aqui. TDAH e dislexia podem conviver, né, numa comorbidade, mas nem todo disléxico é TDAH e não TDAH, nem todo TDAH é disléxico e por aí vai, tá? Então, gente, o TDAH, para quem não conhece, é um transtorno neurobiológico, tá? Geralmente de predominância, origem predominantemente genética, tá? E também pode ter outros fatores, como prematuridade, mães que fumam, tem outros fatores aí de vários estudos científicos que dizem que pode desencadear o TDAH, mas ele é predominantemente genético. E ele vem da dificuldade do seu cérebro em lidar com alguns neurotransmissores, numa quantidade insuficiente, ou não fixa corretamente. Tem estudos recentes que dizem que é da fixação, principalmente a dopamina. Tem a serotonina também, tem outros neurotransmissores, mas a dopamina seria o principal fator que causa o TDAH. E nós sabemos que o TDAH, ele não é, a gente fala assim, né? O que a pessoa fala? Você fala, então, eu tenho dificuldade de me concentrar. E a pessoa vai para você e fala assim, faça um esforço, como se dependesse meramente do esforço. Eu tenho certeza também que o Pipo deve ter ouvido coisas assim, do tipo assim, então, eu meio que troco Oh, algumas palavras, aí a pessoa vai falar, faça um esforço, que tudo se resolverá. uhum. E logo, logo ele vai falar, que eu tenho certeza que vai falar que não é bem assim que acontece. Então, o que acontece, gente? O TDAH, ele tá na área... Desculpa, eu tô limpando aqui a água que eu derrubei na mesa. Ele atua na área consciente e inconsciente do cérebro, ou seja, a hora que você controla e a hora que você também não controla, tá? Da sua mente. Então, a Uhum. questão da atenção, manutenção da atenção sustentada, ela vai muito além do querer. Ela tem muita questão química envolvida. Tanto é que nós somos intolerantes à frustração porque a gente se frustra muito mais. Focar em algo que não seja Uhum. imediatamente prazeroso é muito mais, tem um gasto energético, calórico muito maior. E nosso corpo, como quer Uhum. economizar energia, não vai gastar tempo com estudo que você vai ficar louco de cansado de estudar, de leituras difíceis e tudo mais. Então, a gente tem essas dificuldades de manter a atenção sustentada e isso é predominantemente químico. Você faz o seu esforço, mas a sua atenção desaparece, tá? Basicamente isso é o TDAH, nem sempre está associado à hiperatividade. A hiperatividade é um dos sintomas que podem estar no diagnóstico do TDAH, tá? Mas de modo geral é isso, uma desatenção constante e que atrapalha muito, pode causar prejuízos no indivíduo, né? Seja criança, adolescente ou adulto. Costuma transcorrer a vida inteira da pessoa, né? Nasce com a pessoa ali, vai até o fim da vida. Mas agora vamos falar aqui para minha audiência. Eu quero que você explique um pouco sobre a dislexia. Primeiro, se apresente, né? Eu já comecei aqui, Claro, presente, fale um pouco do seu canal. E me fale então, mas afinal, claro.
o que seria a dislexia? A dislexia. Bom, Yuri, primeiramente um prazer estar aqui falando com você, com a sua estimada audiência. Escreva aí, pessoal, de onde Prazer você é meu, veio, se querido. você é do TDAH Descomplicado ou do Dyslexia Club, escreva aqui nos comentários. Isso aí. Falando um pouco de mim e entrando no assunto da dislexia, eu sou o Pipo, eu sou o criador do Dyslexia Club. Dyslexia Club começou como um blog focado em ajudar pessoas com dislexia. O blog que eu queria ter lido quando eu era criança, eu montei esse blog e começou como um projeto de TCC da faculdade. Hoje, eu sou empresário, tenho uma empresa de marketing digital e faço mestrado. E a dislexia me desafiou muito em diversos momentos da minha vida, explicando o que é a dislexia. A pessoa com TDAH pode ter dislexia, como pode não ter. A pessoa pode ter as duas coisas, como pode não ter. Eu, no caso, eu tenho as três coisas. Eu tenho dislexia, distúrbio de atenção e hiperatividade. Eu venho com o combo completo, tanto é que eu tô com a minha amiguinha aqui, a Ritinha, entendeu? Tô aqui com a minha amiguinha aqui que me ajuda a me concentrar no trabalho. Olha só que maravilha. Aqui também. E também falando um pouco, também vamos entrar no assunto de medicação também. Dislexia não está tanto associada com a dopamina, noradrenalina no cérebro. Dislexia está basicamente com as sinapses, onde rola a informação do cérebro, qual lado que o cérebro é ativado no momento da leitura do aprendizado. Para não falar córtex pré-frontal esquerdo, nada mais é quando você e eu estamos lendo, uma pessoa sem dislexia, ela é ativada do lado esquerdo do cérebro. Na dislexia, por razões que a ciência ainda está estudando, na dislexia, eu ativo o lado direito. Eu ativo o outro lado do cérebro, que não deveria ser ativado no momento da leitura. Eu ativo este lado. Por isso que o lado do cérebro fazendo uma atividade que ele não está acostumado a fazer, que ele não foi feito para fazer, causa essa sobrecarga de informação, o que é a dislexia. Muitas vezes as pessoas com dislexia falam que é como se as palavras estivessem dançando. Não quer dizer que literalmente, não é que a gente vê psicodelicamente letra dançando no papel, não. É que o nosso cérebro, fazendo uma atividade que ele não está acostumado, tendo que ler, executar uma atividade que ele não foi programado para fazer, então ele acaba pulando palavra, pulando letra, não lendo, ou lendo de uma forma incompleta, escrevendo espelhado, não retendo a informação. Então, isso que é dislexia. No caso, a pessoa que tem os dois, o TDAH e dislexia, ele tem a dificuldade dele da hiperatividade, do déficit de atenção, aliado também à informação dele que acontece no outro lado do cérebro como deveria acontecer. Então, ou seja, é muita dificuldade para uma pessoa só. Isso, ou seja, do lado direito, né? Então, assim, existe essa questão cruzada, é uma região do cérebro que não deveria estar trabalhando com isso, que é essa questão da leitura, né? E aí, por isso que causa essas dificuldades, né? Exatamente. Exatamente. Um ponto também, se a gente pode elencar aqui, tudo tem um lado que eu vou chamar aqui, tudo tem um lado positivo dependendo do ponto de vista. Os disléxicos, eles têm muita dificuldade na leitura, escrita, aprendizado, porém, o lado direito do cérebro, se a gente pode chamar assim, também é o lado da criatividade, também é o lado da resolução de problemas. Então, por isso que os disléxicos tendem a ser muito criativos, porque é o lado que mais está sendo ativado na vida deles. Se tem disléxico aí, mãe de disléxico me vendo, o seu filho pode ter muita dificuldade para ler, escrever, interpretar texto. Porém, ele tem aquela sacada, aquele insight que ninguém pensou. Então, assim, caraca, como é que ele pensou nisso? Ou aquela resposta sofisticada, aquele desafio que ele consegue resolver de uma forma totalmente fora da caixa. Isso, para quem tem dislexia, é muito fácil, é muito tranquilo, porque é assim que o cérebro do disléxico normalmente funciona. Caramba. Então, uma coisa que eu dou aqui de sugestão para os pais que têm filhos disléxicos, comece com uma atividade lúdica, obviamente, para assimilar essas atividades lúdicas, mas desafios, não somente uma informação para ele decorar,
mas comece com desafios. Porque ele aplicando uma matéria que ele aprendeu na escola com um desafio, ele vai conseguir treinar, consequentemente, a criatividade dele e o aprendizado dele vai ser mais efetivo. Ah, que legal. Legal, então. Então, na verdade, é preciso ser um treino específico, né? A criança precisa ser, mais ou menos assim, desafiada. Não apenas o exercício tradicional, mas tem que ser uma forma de desafio para que ela fore o quê? Não apenas o lado direito, né? Da escrita, que no disléxico é direito, mas tem que ter um desafio, tem que ter uma questão lúdica ali associada, porque isso para o disléxico é a combinação mágica, né? Exatamente. Que vem assim e dá aquela questão de criatividade. Bacana. Então, Pipo, me falando uma coisa aqui, já que você puxou um pouco das mães, e as mães que falam, geralmente, as mães que estão aqui são mães de criança, né? Porque o adulto já está aqui, o adulto, né? Adulto disléxico e até adulto TDAH que tem a dislexia associada. Agora, me fala uma coisa. Como que geralmente é a vida do disléxico, né? A gente já sabe aqui, já cansou de saber do TDAH, como é que é o início da vida do TDAH, a alfabetização é um horror, não sei o que. Geralmente eu acredito, por questões óbvias, que a dislexia também deve começar os problemas na alfabetização. Mas me conta como é que é o desenrolar da vida do disléxico aí. E como é que foi com você também? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante, porque basicamente é aí que o TDAH e a dislexia também se conectam nesse ponto. No período de alfabetização é onde as coisas ficam mais latentes, mais evidentes. É aquela situação, o meu filho está com uma idade X, de 6, 7, 8, 9 anos, porém ele não consegue acompanhar o mesmo ritmo dos outros colegas, ou ele dentro da sala de aula, ele demonstra algumas características que é diferente dos outros colegas. No caso da dislexia, uma idade que ele seria alfabetizado ou estaria aprendendo a ler seria 6, 7, 8 anos. No meu caso, eu só aprendi a ler efetivamente com 13 anos de idade. Então tem mãe de disléxico que às vezes manda mensagem, nossa, tipo, meu filho tem 10 anos e não consegue ler direito. Eu falo assim, mamãe, persevera, continua, não desiste, porque eu só consegui ler com 13 anos de idade. Tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, meus amigos disléxicos que estão me vendo. Hoje eu estou no mestrado e eu sou disléxico. Então eu digo uma coisa para vocês, se eu conseguir, você também consegue. Que maravilha. Fazer mestrado não significa que eu sou, muito importante falar isso, não quer dizer que eu sou melhor que alguém, superior a alguém, ou mais importante que alguém por ter um título. Um ponto muito importante é que se eu conseguir ter êxito acadêmico sendo disléxico, eu tô aqui para dizer que qualquer disléxico também consegue. Uma sugestão que eu dou para os pais que estão me vendo, apesar do assunto ser para adultos, mas eu acho que isso aqui é muito importante também frisar, como é que eu faço para o meu filho começar a ler, começar a se interessar pela leitura? Eu tenho uma filosofia de vida que ler alguma coisa é melhor do que ler coisa nenhuma. Se o seu filho gosta de videogame, se o seu filho gosta de Pokémon, gosta de anime, gosta, enfim, de qualquer coisa que seja do universo dele, lote a cabeça dele com o máximo de informações sobre este assunto. No meu caso, eu nunca joguei bem futebol, mas eu era apaixonado pela história das Copas do Mundo. Era como se fossem os meus heróis. Beckenbauer, Pelé, Zico, Falcão, Garrincha. Pegar a história dos grandes atletas, os grandes jogos marcantes e tal. Minha mãe, vendo aquilo, minha mãe me dava almanaques, álbuns, DVDs, documentários. Então aí a gente consegue ver uma educação que a gente chama de educação híbrida. Não fica só no papel. Você pega o mesmo conteúdo, lota a cabeça dele deste mesmo conteúdo, mas sei lá, seu filho gosta de videogame. Então ele pode muito bem pegar, sei lá, dando uma revista, dando dicas de Fortnite, e também você pode dar para ele um documentário contando a história dos videogames. Qual foi o primeiro videogame? Lives de outras coisas, sabe? Tudo isso começando, alimentando a cabeça dele de criatividade, isso vai, consequentemente, treinar o seu filho para ele ser autônomo na educação dele. Nossa, eu gostei desse tema. Eu gostei dessa informação. Como é que eu consigo ter mais? Ele vai pesquisar, vai olhar, vai em cima de muita coisa que para ele seja relevante. Nossa, isso também funciona para o TDAH, tá? Essa questão de você estimular da maneira certa, perceber os gostos da criança
e você estimular, dando mais daquilo que ela gosta para que ela possa se interessar. E uma coisa que me deixou bastante surpreso foi a questão de você falar que você foi alfabetizado aos 13 anos, e tem muita mãe que chega aqui falando comigo, dizendo que o menino está com 8, 9, até 10 anos, já chegou mais também, tá? Já chegou até 14, mas que estava com dificuldade da alfabetização. E eu sempre falei isso numa live recentemente, a respeito das prioridades, né? Então, assim, eu acho que o pai que percebe que a criança já tem algum atraso, né? O Pipo conseguiu aos 13, mas às vezes com a criança com 9, 10, que já está, né, cronologicamente atrasado pela média, a prioridade é você tentar resolver essas questões com a sua criança, levar um especialista, procurar fazer intervenções diferentes. E aí, eu acredito também, Pipo, que foi uma saga que seus pais enfrentaram, mas com muito amor e perseverança chegou lá. E para você também foi difícil, porque imagina assim, gente, com 13 anos eu já tinha muita consciência do mundo, não era mais uma criancinha, né? E agora imagina, por exemplo, Pipo com 13, imagina um Pipo com 12, com 11, ou seja, faltando ainda 1 ano, 2 para se alfabetizar. E aí você vai para a aula, você vê o quadro ali, todo mundo escrevendo com desenvoltura e você enxergando tudo em chinês, digamos assim, né? Claro que você entende o que é mais ou menos, mas você ainda demora um pouco para fazer as associações das letras, eu imagino, né? A questão da dislexia. Então, Pipo, antes da gente passar dessa parte, eu vou falar sobre adultos aqui também, tá? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que esse drama da criança tardiamente alfabetizada, até para que as mães de crianças com TDAH que estão com esse atraso possam, cara, orientar, acalentar. Como é que é isso, cara? Vamos lá. E orientação dos pais. Vamos lá. A primeira coisa que é muito importante, vai começar a sua saga por vários profissionais diferentes. Isso não tem como fugir. Porque não tem como você saber como tratar algo sem o especialista adequado naquilo. Eu, no meu caso, com a minha dislexia, quando eu era mais novo, eu tinha 10 anos, eu desenvolvi uma gagueira. Não porque a dislexia tem a ver com gagueira, mas porque a tamanha pressão que os professores colocavam para mim, falava assim, lê, 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 vai para frente da sala, lê. E estourou o fusível, sabe? Não conseguia ler, não conseguia falar, não conseguia me expressar, travava. Aí eu fiz muito tempo fono. Aí vai todo o percurso. Nossa, ele tem gagueira, tratamos a gagueira dele. Mas tudo isso tem um início, tem um começo. Tudo isso tem um porquê. Estopim, né? Aí vai investigar o porquê. O Pipo ele não lê direito. É porque será que ele precisa de óculos? Aí fui lá no oftalmo, aí vi realmente que eu tinha miopia. Coloquei o óculos. Melhorou, enxerga tudo em Full HD, mas continua sendo uma leitura ruim, não consegue aprender. Então, é muito difícil essa saga, porque é um diagnóstico, imagino que o TDAH também seja um diagnóstico por exclusão. Não é isso, 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 e é disléxico. Um ponto importante frisar isso, ter dislexia ou ter TDAH não significa falta de inteligência. Ponto muito importante com isso é que se você conseguindo o laudo, e é muito triste ver algumas áreas da psicologia que são totalmente contra o laudo, não precisa laudar, porque laudar é estigmatizar a pessoa, não é verdade. No laudo, é você dar o direito à pessoa se conhecer, saber quem ela é, como ela é. Você não laudar bem uma pessoa, é você subtrair o direito dela. No meu laudo estava escrito Felipe. Quando eu fui laudado, fui muito bem laudado, estava lá, a neuropsicóloga estava lendo ponto por ponto o laudo com a minha mãe do lado e eu do lado, e estava um ponto que me saltou os olhos, me chamou muita atenção. Felipe, que é o meu nome, meu apelido é Pipo, Felipe tem inteligência acima da média para a idade. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi que eu era acima da média. Foi a primeira vez na minha vida. Em alguma coisa. Imagina você a vida inteira ouvir que você era menos, inferior, burro, preguiçoso, indisciplinado. E a primeira vez na minha vida eu ouvi que eu era acima da média em alguma coisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, pá, pá. E isso que é muito importante frisar, se você tem TDAH ou dislexia, significa que o quê? Você tem inteligência igual ou acima da média das outras pessoas.
Se você tiver alguma condição que você tem QI abaixo, você tem outra coisa. Não é dislexia ou TDAH. Então, só pelo fato de você ter dislexia ou TDAH, saiba, mamãe, saiba, papai, o seu filho é único. Ele é especial. Ele não é inferior de maneira alguma às outras pessoas. E o grande desafio para os pais é, primeiro, controlar a ansiedade. Porque falou mãe, falou ansiedade. Falou mãe, falou culpa. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu estou sendo ajudando o suficiente? Calma. A ansiedade nesse tipo de nível também não é bom nem para você, nem para o seu filho, que todo mundo vai ficar na pilha doida. Controle essa ansiedade e tente investigar os profissionais necessários para saber o que o seu filho tem. Tenho até um post lá no Dyslexia Club, dyslexiaclub.com, que lá eu indico alguns lugares que dão condições diferenciadas para fazer os laudos. Bom, importante, gente. Porque a gente sabe, o Pipo travou aqui, eu vou falando enquanto isso. Importante que a gente sabe que laudos, tratamentos, são muito caros. Pipo, eu te interrompi porque você travou aí, mas agora você voltou. Foi. Voltei. Laudos e tratamentos são caros, gente. Então a gente sabe que existe, o Pipo tá dando essa dica aí, tá? Pra você procurar o laudo, tá? Gente, vou apertando esse aviãozinho, batemos 100 pessoas aqui, eu quero aviãozinho pra você passar essa live pra todo mundo que precisa ver isso, tá? Então, gente, laudo a gente sabe que é caro, que é um procedimento oneroso para muitas famílias. Então, é importante. Eu sempre dou dicas aqui de hospitais universitários, de você procurar. Às vezes tem ONGs, tem associações que fazem isso. Tem profissionais, por exemplo, de segunda a quinta ele atende no consultório. E na sexta ele vai lá e faz um preço mais popular numa determinada região. Então, tem como você procurar isso aí na sua cidade, tá? Deve ter por aí. E aí eu vou deixar o Pipo continuar com as orientações dele aí. Vamos lá. Se vocês forem no meu site www.dyslexiaclub.com, lá tem um artigo em que eu falo, que eu sugiro alguns lugares que fazem avaliações, tratamentos, testes com valor em conta, ou aqueles que são pagos, quais as condições que lhe dão em conta. Por exemplo, se você veio de estudante de escola pública, às vezes o local é pago, mas ele faz um preço diferenciado, ou até faz gratuitamente para você que veio de escola pública. Dá uma olhada naquele artigo, tá? Que lá eu linko vários lugares, tanto em Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Vários lugares lá. Dá uma olhada que eu tenho certeza vai ser útil para você. Ótimo. Vamos falar dos adultos agora, Yuri? Ótimo, então vamos lá. Pipo, então é importante, tá? Você aí que está passando uma dificuldade com seu filho, um atraso que seja, tá? Saiba que ele vai chegar lá. Faz parte da saga, gente. Daqui a pouco, daqui 10 anos, ele tá contando a saga de, meu Deus, quando eu não era alfabetizado, o cara vai criar um canal de dislexia, um canal de TDAH, porque lá no passado, a mãe dele estava vendo a nossa live, teve um insight, procurou ajuda e conseguiu com que seu filho fosse alfabetizado. Então não perca a esperança, obviamente, né? A mãe nunca perde a esperança, mas assim, tenha resiliência, vá com vontade, vá com confiança no laudo, que uma hora vai dar certo, tá? Demora um pouquinho, mas vai. Então, Pipo, vamos lá. A gente sabe que começou ali na infância. Uma coisa que você falou que é importante. Poxa, a primeira vez que você viu que você era melhor em alguma coisa. A vida inteira te provando que você é inferior, você é o único que não lê, porque o fulaninho já tá lá na frente, você tira nota baixa, não sei o quê, falando aqui um pouco de dramas TDAH e dislexia, né? E isso impacta na nossa autoestima, né? Tanto é que você, meu Deus, o grande elogio da minha vida foi de ler num laudo que eu tinha inteligência acima da média, né? Então, isso impacta. Agora só, isso pode ter impactos na vida adulta também, pode atrapalhar. Olha só, você desenvolveu uma gagueira pela pressão. Agora, imagina a pressão de um jovem adulto procurando seu primeiro emprego e sendo disléxico. Vamos falar um pouquinho disso aí, como é que é o início da fase adulta do disléxico? Vamos lá. Bora. Primeira coisa, o primeiro desafio que a gente passa para ir para a fase adulta, eu acredito que é o vestibular. A gente sai lá do terceiro colegial com 17 anos e vamos lá aos 18 fazer o vestibular, obviamente, seguindo o fluxo corriqueiro. Tá? No vestibular, vamos falar aqui de mitos e verdades. Isso. Pessoas pensam que se eu sou disléxico, eu devo fugir de tudo aquilo que envolva ler um curso superior. É mito. Qual é o curso que não precisa ler no ensino superior? Tudo precisa ler. Tudo demanda estudo, tudo demanda aprofundamento, tudo demanda isso. Então,
Se você gosta da área de jornalismo, quais são as suas vocações, quais são as suas paixões pessoais? Se você sempre se viu sendo um jornalista esportivo à beira do campo, não tem por que você desistir desse sonho. Se você sempre sonhou em ser um advogado, um juiz que fica lá no gabinete, não tem por que você desistir desse sonho. Se você sonha em ser uma outra coisa que é mais, sei lá, engenheiro ou algo mais voltado para as exatas, não tem por que você desistir desse sonho. Tudo vai depender quais são os seus gostos e aptidões pessoais. Independente se você tem dislexia ou não, isso não muda muita coisa. Se você vai no curso mais voltado para as palavras, isso não impede você de fazer um curso superior. Eu, no caso, sou formado em publicidade e propaganda. Qualquer curso que tenha mais que ler do que comunicação, você tem que ler constantemente. Verdade. Então, uma dica que eu dou para vocês, tira um pouco essa ideia da cabeça de, se eu sou disléxico, eu devo fugir, por exemplo, do direito, que tem que ler artigos, manuais, saber leis. Não, porque no dia a dia seu, do trabalho, você não precisa decorar aqueles artigos. Você pode ir lá na internet e ver e depois aplicar suas peças jurídicas. Um ponto muito importante que a gente precisa frisar aqui é, se você quer escolher uma carreira, escolha por aquilo que você gosta. Vai ter desafios o momento todo da carreira. Eu tenho desafios todo dia que eu tenho que atender meus clientes. Eu tenho desafios o tempo todo, até quando antes eu era CLT. Todo dia tem desafios. Mas quando você trabalha com o que você gosta, os desafios se tornam algo desafiadores, mas prazerosamente. Você quer saber, nossa, não vejo a hora de resolver esse negócio. Sabe? Muda um pouco o jogo, muda um pouco a figura. Você está alinhado com a sua paixão, né? Ou seja, quando você está Exatamente. alinhado com a sua paixão, a coisa ela flui muito melhor. Tem uma coisa também que você falou aí que me chamou muita atenção, Pipo, a respeito de provavelmente a pergunta que deve chegar no teu inbox aí, né, das pessoas que te seguem. Aqui chega mais. A pergunta assim, qual que é o curso certo para quem tem TDAH? Geralmente, a maioria das vezes são jovens adultos, adolescentes, outras vezes são mães do filho que ainda está com 11, 12, mas ela já está preocupada em caraminhola com isso. Gente, não existe curso certo. O curso certo é aquele que você ama, que você quer fazer. Eu tenho amigos médicos com TDAH. Que é curso mais pauleira que esse, medicina e engenharia, entendeu? Então você dá uma olhada assim, até o TDAH adulto, tá? Que a Camila, que é uma amiga minha, ela formou em medicina agora, entendeu? Então assim, foi difícil para ela passou pelas dificuldades naturais de todo o TDAH, mas tá lá formada, cara. E é uma excelente médica, ela já mexia com essa questão do TDAH durante a sua formação. E agora, como médica, ela tem lá o know-how suficiente para continuar esse trabalho maravilhoso aí, que cada um faz a sua parte nesse mundo para contribuir, né? Então, não existe curso certo, cara. É o que eu falei, se você tem TDAH, tem uma amiga minha que ela estava fazendo, ela é advogada, tá? E ela dizia assim para mim, eu não acho que não é isso que eu quero, ela tem TDAH diagnosticado. Nossa, toda vez que eu chego no escritório, eu já chego tensa, suando, porque eu acho que eu vou fazer errado, vou fazer uma atrapalhada, minha peça vai sair errada, a peça é a parte lá do processo, tá? Você tem que escrever várias páginas para você levar lá para o juízo, arrazoado e por aí vai. Então, minha peça vai sair errada, a chefe vai brigar comigo, já chegava nervosa e tensa. E de vez em quando ela errava alguma coisa, porque faz parte da natureza dela, dopamina e tudo mais. Então eu falei assim, olha, se você não ama isso que você está fazendo, você está perdendo tempo, você vai sofrer. Você tá agora, ela falou assim, eu sou muito velha para mudar de curso. 26 anos, uma coroa de 26 anos. Então assim, gente, por favor. Aí ela, eu não sei se eu vou mudar mais de área, não sei o que. Eu falei, olha, para aí. Primeiro que eu estou fazendo minha pós-graduação em neuropsicologia aos 36 anos, para começar. E você você é formado em direito aos 26 e não está satisfeita, cara, muda, pelo amor de Deus. Descobre aí o que você quer fazer e vai embora. Então assim, gente, não tem hora, não tem data. Se você se descobriu que está no lugar errado, muda. Mas não fica parado. Ficar parado é a pior coisa que você pode fazer, tá? Então, para dislexia é a mesma coisa. É bom que você esteja alinhado, você vai ter suas dificuldades, ok? Geralmente o que envolva escrita e leitura vai ter ali sua parcela de dificuldade, mas, cara, se você amar o que você escreve, tenho certeza que a tua dislexia você vai fazer assoviando, entendeu? Você vai superar aquilo ali, as suas dificuldades diárias, tranquilamente, né? Então, Pipo, me fala um pouco mais agora, sim, a gente falou do vestibular e tudo, como é que foi sua formação? Como é que foi você sair da universidade, entrar no mundo do emprego? Vamos fazer essa próxima etapa aí. Como é que funciona? Essa próxima etapa, vamos lá. Na faculdade, o que eu posso dar de orientação para os disléxicos, e também TDAHs aqui serve para tudo isso,
Primeira coisa, na faculdade. Primeira coisa, envolva-se com tudo que a universidade tem para te oferecer. A universidade vai ter momentos que você vai descontrair no bar com seus amigos, vai, mas que isso não seja uma regra no rolê, certo? Uhum. Eu, no meu caso, tinha uma matéria no primeiro ano do curso de publicidade que era semiótica, que era a coisa mais punk, mais tensa que tinha. Ninguém entendia essa matéria. O que eu fiz? Eu estudava no período da tarde. No período da tarde, a partir da 1h. Eu acordava às 5 da manhã, todos os dias, para poder estudar essa matéria. Tem uma coisa que eu acredito que e é uma coisa que eu dou de orientação para quem me segue já ouviu falando isso, que repetição com correção leva à perfeição. Não existe fórmula mágica, não existe bala de prata, não existe... Nossa, às vezes pessoas mandam áudio, qual é a dica, o segredo de memorização? Qual é a dica, o segredo da leitura? Não existe que vai ter uma dica que é você falando o segredo secreto que a gente sabe. Sim. Basicamente como é que uma pessoa consegue... Você tem um sonho, por exemplo, de ir para academia e ficar marombado ou de você emagrecer? É quando que você, por um longo período de tempo, consistentemente você faz boas escolhas de alimentação, consistentemente escolhe um bom horário para você treinar e faz isso por um longo período de tempo. Idem se você quer ter um bom desempenho acadêmico. A dislexia te dá um desafio e me dá um desafio para eu conseguir aprender um conteúdo, eu preciso de mais tempo. Então o que eu fiz? Eu criei mais tempo. Ao invés de acordar 10 horas, aproveitar que eu só entro 1h da tarde, que eu entrava 1h da tarde para poder ir para a faculdade, eu levantava 5 horas da manhã todo dia para poder estudar. No fim de semana, eu me dava o luxo de levantar 6 horas da manhã. Então eu levantava 1h mais, tive 1h mais de sono, levantar 6 horas da manhã para poder estudar. Então não tem segredo, pessoal. É você fala assim, eu vou conseguir aprender esse negócio de qualquer maneira e eu vou aprender. Para eu conseguir assimilar aquele conteúdo, o que eu fazia? Eu conversava com pessoas mais velhas, sempre fui meio extrovertido, sempre fui meio comunicativo, meio engajado, conseguia fazer amizade fácil. Eu conversava com quem estava anos à frente para conseguir que conseguiam me dar uma dica sobre aquele conteúdo. Eu via palestras, documentários, alguma coisa na internet para assimilar aquele conteúdo, eu via vídeos na internet e basicamente eu escrevia, anotava tudo aquilo que eu precisava no caderno, fazia outra coisa, fazia anotação para poder assimilar aquele conteúdo. De tal forma que no final do semestre vinha colegas, falou, Pipo, você que aprendeu esse conteúdo desse raio de semiótica, você pode me ensinar? Chegou um ponto que eu comecei a ajudar as outras pessoas. Mas só chega no ponto de você conseguir ensinar alguém pelo esforço. Você precisa se esforçar. Dislexia te dá um desafio para você ler, aprender a interpretar texto? Sim, mas não te impede de você se esforçar. Você pode sim se esforçar. E aí sim eu falo para os disléxicos, esforce-se. Muitas vezes a pessoa é contra essa palavra porque sempre ouviu que era é falta de esforço na infância, mas quando a gente é adulto, a gente sabe quando a gente pode dar um gás a mais. A gente sabe quando a gente coloca crenças limitantes na nossa cabeça, fala assim, não, eu não consigo. Para você pegar um parâmetro de quando que você pode se esforçar um pouco mais ou quando que não, se você falar que você desiste antes mesmo de tentar, acende o sinal vermelho na sua cabeça. Acende o sinal amarelo na sua cabeça. Tem o máximo que você consegue. Vou dar aqui uma analogia, vou dar aqui um parâmetro. Quando eu era criança, quando eu era criança, mas vai fazer sentido para você adulto. Isso. Quando eu era criança, minha mãe me dava castigos criativos. Quando eu não ia bem numa prova de ciências, minha mãe pegava a revista, sabe aquelas revistas, calhamadas de revista, tipo uma programação da TV? Olha, hoje no horário tal, na TV Cultura, vai passar um documentário sobre aquilo que você não foi bem na prova. Vai lá, assiste e me explica depois. E minha infância inteira foi baseada em documentários. Quando eu não ia bem numa matéria, minha mãe, entre aspas, me castigava, me mostrando uma outra forma de conteúdo para poder assimilar. E naquele momento, em um desses documentários, eu aprendi como é que os elefantes, lá na Indonésia, eles conseguem ficar presos à noite.
Porque elefante é um animal muito grande, poderoso, consegue derrubar árvores e virar carros. Só que à noite, os criadores de elefantes na Indonésia não têm o que se preocupar. Eles amarram uma corda no tornozelo do elefante e ele fica parado a noite inteira. Como é que isso acontece? Que quando o elefante é um elefante bebê, o que os criadores fazem? Eles fazem de uma forma muito errada, muito grotesca, muito feia. Tiram o elefante da mãe, colocam correntes no tornozelo do elefante, correntes muitas vezes com pregos, que machucam, uma coisa desumana. E quando o elefante cresce, ele só tem um trabalho de tirar a corrente e colocar uma corda. Então, quando o elefante é bebê, ele vai tentar se soltar, mas ele não consegue, ele se machuca. Então, quando o elefante cresce, ele só tem um trabalho de substituir a corrente por uma corda. Muitas vezes nós, disléxicos e TDAH, somos como aquele elefante. Nós temos um grande potencial dentro de nós. Nós temos uma grande força dentro de nós, mas são as amarras mentais que nós temos aqui na nossa cabeça que nos impede de nos libertar. Nós somos o elefante. Nós temos um grande potencial, nós temos uma grande força, nós temos um grande poder escondido aqui dentro da gente, um gigante interior pronto para sair. Só que, por questões externas que falam pra gente, que são as correntes que nos colocam, quando a gente chega na fase adulta, é só uma corrente, é só uma corda. É só uma corda que é muito fácil, que a gente pode fazer assim, arrebenta. Então, meus amigos disléxicos, uma coisa que eu digo para vocês é o esforço. E quando eu digo esforço aqui, não é aquele esforço que falaram para vocês quando vocês eram crianças. O esforço será que eu estou desistindo antes mesmo de tentar? Será que eu estou desistindo antes mesmo de dar o primeiro passo? Toda a maratona começa com o primeiro passo. Vocês que acompanham a live, as lives e até os stories do Yuri, vê que ele faz as caminhadas dele constantemente. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Meus amigos disléxicos e meus amigos TDAHs, não tenham medo de dar o primeiro passo. O primeiro passo é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é desconfortável, dá medo. Você acha que eu não tive medo antes de... Quando eu saí da CLT e fui abrir a minha empresa? Nossa, eu fiquei com um cagaço monstruoso. Mas eu falei, eu vou pra cima, eu vou seguir nos olhos, fecho o olho e vai. Entendeu? Igual quando você vai convidar crush para o primeiro encontro. Entendeu? Minha namorada tá aqui vendo a live. Beijo, mozão. O primeiro encontro, cara, você tem aquele friozinho na barriga, mas você tem que ir, você tem que chamar, senão alguém vai chamar no seu lugar. Então, meus amigos TDAHs e meus amigos disléxicos, na universidade, aproveite esse tempo na universidade, que se você está no muro, que você não consegue aprender aquela matéria daquele mesmo jeito tradicionalzão, inventa, usa a sua criatividade para criar outras maneiras. Veja vídeos, documentários, fale com pessoas mais velhas. Vocês, na faculdade, uma outra dica que eu dou, lidere grupos na faculdade. Na faculdade, eu fui representante de sala quase todos os anos da faculdade. Eu fui vice-presidente da comissão de formatura. Eu estava envolvido com um concurso de empreendedorismo. Eu fui finalista no concurso de empreendedorismo. Então, pessoal, tem diversas maneiras da faculdade. Não é só sentar na sala de aula e aprender. Envolva-se com tudo que a faculdade tem para te oferecer, porque isso vai ampliar uma coisa chamada network, que no mercado de trabalho vocês vão precisar. Vocês não precisam ser a pessoa mais brilhante em todas as áreas possíveis. Não, não, não. Vocês precisam ter contato com pessoas que podem complementar você em alguma área. Por exemplo, na faculdade eu era muito ruim na parte de programação. Hoje eu programo sites para os meus clientes. Mas hoje, como é que eu consegui aprender a programar sites? Porque lá atrás, na faculdade, eu participei de feiras, participei de eventos, troquei cartões, conversei, troquei ideia, que quando eu precisei programar um site, eu falei, ô meu amigo, como é que eu faço para programar um site aqui? Eu estou fazendo isso, aquilo, outro, o banco de dados não está indo. Ah, faz isso aqui, ó. Então, meus amigos, conversem com pessoas, aproveitem o que a universidade tem para te oferecer, porque o grande ganho que a universidade vai te dar não é o diploma na sua parede. O diploma na parede é bonito, mas todos os diplomas enchem de poeira e ficam esquecidos uma hora na sua gaveta. O grande ganho que você vai ter na universidade é network, é contato. São pessoas que vão te levar para outro patamar e são pessoas que nessa troca de experiência você cresce junto.
Faz sentido, ô Yuri? Faz sentido totalmente, gente. É você aprender a trabalhar em equipe também. E eu tô aprendendo isso muito recentemente, né? Atualmente eu tenho minha empresa, tenho meus colaboradores que estão comigo. Eu tinha muita dificuldade dessa questão de delegar, de saber, de perguntar, de entender que eu não posso. Eu era eu presa até ano passado. Então eu fazia meu vídeo, eu editava, eu fazia roteiro, eu cuidava do meu programa de mentoria, trabalhava no banco 6 horas, eu tinha minhas aulas também, ou seja, era loucura, não tinha vida, né? Então a gente tem que passar por essa etapa para aprender. E a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente tem muitas questões sociais, pessoas com TDAH, pessoas com dislexia, cada um pelos seus motivos, mas o TDAH principalmente, né? São pessoas que elas têm algumas provas ao longo da vida, provas, mas a vida acaba meio que mostrando para ela que ela não merece amor, que ela não merece os amigos se afastam e é isso aí mesmo, que é o destino delas, entendeu? Então, essa questão de você tá sozinho, essa certa solidão que o TDAH pode trazer, mas óbvio, isso não é uma sentença, basta você entender que não precisa ser assim e buscar, exatamente como o Pi falou, vai se esforçar, cara, vai bater perna, conheça. Eu conheço pouca gente, então você tá no lugar errado, meu amigo. Começa a sair para outros lugares, começa a conhecer outro grupo de gente, entra numa igreja. Se você não confia, não tem uma crença, procure uma crença, vá com um amigo seu na igreja dele. Faça amizades, cara. Sai pro mundo, sai do teu quarto, entendeu? E aí você vai fazendo a vida, ela dá certo no movimento, tá? Tem um livro que é A Lógica do Cisne Negro. Eu esqueci o autor, mas eu não estou na minha tela agora, mas vocês vão procurar. A Lógica do Cisne Negro. Esse livro, ele fala da teoria do caos, tá? Não no caos de destruição. É caos assim, cara. Você não controla nada. Você só controla o que está dentro de você, as palavras que você vai dizer, olha lá. Então, assim, você não controla a reação das pessoas, você não controla o que vai acontecer. Você vai num primeiro encontro, você não controla se vai ser um desastre, se vai derrubar o suco na roupa da menina, se ela vai embora, entendeu? Ou se vai ser um sucesso, vai ser o amor da sua vida, você simplesmente não controla. Então, se você deixar o medo tomar conta de você, você não faz nada, meu amigo. Você fica aí sentadinho pro resto da vida esperando o tempo passar. Então, é importante você se mover. O Pipo, ele chegou onde ele chegou, que apesar da dislexia, ele tirou o bumbum da cadeira e foi viver a vida e correr e seguir o sonho dele. Muito bom. Pipo, falando um pouco sobre a questão que você falou, a gente vai falar um pouquinho também sobre tratamento em adultos, tá? Que a gente passou rapidamente, mas eu queria falar um pouco mais. Você falou sobre uma questão de treino, repetição, como uma fórmula, não uma fórmula mágica, mas uma fórmula certa para você conseguir chegar onde você quer chegar. Tem um livro que eu sempre falo. Repetição com correção leva à perfeição. Aqui, isso, exatamente. Esse livro Foco, do Daniel Goleman, livrinho azul, gente, bota ali, livro Foco Azul, é esse que vai aparecer, não tem outro. Best-seller, tá? Pode comprar. Ele fala muito sobre isso, cara, o poder do foco e como ele pode fazer maravilhas na sua vida. Ele conta uma passagem aqui que eu gosto de falar, é de uma maratonista de salto com obstáculo, em 2008, tá? Vou contar rapidinho aqui. Ela foi em 2008, ela se preparou, foi com a treinadora dela, o tempo dela estava bom, dava para tirar a medalha de ouro e foi. Aí ela começou a disputa lá nas Olimpíadas e ela estava em primeiro lugar. Pulou o primeiro obstáculo, pulou o segundo, pulou o terceiro. De repente, sutilmente, ela pensou assim, gente, eu acho que esse obstáculo está vindo rápido demais. Aí ela saiu do modo automático, do piloto automático que ela estava, e foi para o piloto manual, para o piloto consciente. Então ela começou a calcular os próximos passos, calcular a distância, ela está fazendo tudo isso automático. Resultado, no nono obstáculo, ela tropeçou, caiu, trupicou, levantou, chegou em sétimo, mas, pô, ela estava em primeiro, cara. E aí ela aprendeu essa lição de quê? A repetição. A repetição faz com que você entre no piloto automático. A repetição faz com que a informação que hoje é dura de aprender entre numa parte, armazene numa parte do seu cérebro, que vai ficar mais fácil você levar isso adiante, tá? Então, gente, esse livro aqui eu recomendo pra caramba, tá? Podem comprar também. Outra dica também que você falou, Pipo, o negócio dos filhos, serve para TDAH também, tá? Vou falar aqui para as duas audiências. Os filhos serem professores dos pais. É muito legal, porque às vezes a criança se sente tão rejeitada, tão tipo assim, eu sou inferior de certa forma, eu não aprendo, eu tenho dificuldade. E o pai fala, não, filho, quer saber? Eu quero que você leia isso aqui, que você me explique. Eu quero que você me dê uma aula sobre isso. E aí o pai vai, assiste, não sei o que e tal. Claro, a criança pode errar eventualmente, deixa ela falar até o final, e você corrige no final, você pontua depois para corrigir, né? Mas assim, é muito legal quando a criança sente que ela está sendo útil, que ela está sendo importante, que ela está ensinando aos pais uma coisa nova. Então o que a sua mãe fez, consciente ou não, já foi uma ótima medida pedagógica que pode ser adotada por todo mundo aí. Voltando um pouquinho da dislexia em adultos, aqui já chegando mais ou menos no final da nossa live,
o tratamento em disléxicos. Eu vi algumas pessoas mandando aqui pergunta. Como é que é isso? Tem medicamento para... Como é que funciona Muito isso? boa pergunta. Olha, as pessoas vão falar assim, nossa, o Pipo tá aqui com a Ritalina dele, quer dizer que dislexia precisa usar Ritalina? Não. Eu tomo minha Ritalina por conta do meu TDAH, não por conta da minha dislexia. Dislexia não existe medicamento. Se alguém tentar te falar, algum blog na internet, algum vídeo na internet falar que tem medicamento para dislexia, não fui eu que falei, mentira, não tem. Por quê? Confia no Dislexiclan. Exatamente. A Ritalina, como o Yuri falou, ela normatiza os níveis de dopamina, noradrenalina. A dislexia é outra coisa completamente diferente. A informação, as sinapses são feitas do outro lado do cérebro, do outro lado da cabeça. Este lado da cabeça não tem como você fazer a sinapse ser feita tipo, pum, voltar. Isso não existe, entendeu? Não existe. Para a dislexia, qual que é o tratamento? Você, primeiro, ir num fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai te ajudar nas questões de comunicação e linguagem, de falar, se comunicar. Por que falar e se comunicar? Porque se você não teve uma boa, se você não foi bem assistido na sua base, na sua infância, consequentemente, se você não lê, você tem dificuldade para aprender. Se você tem dificuldade para aprender, seu vocabulário é limitado. Com vocabulário limitado, você não consegue se comunicar, você não consegue falar, você não consegue se expressar. O fonoaudiólogo vai te ajudar na sua expressão, vai te ajudar na sua comunicação, vai te ajudar na sua fala, vai te ajudar em diversos outros pontos. Psicólogo vai te ajudar nas suas questões emocionais, porque muitas vezes de tudo isso que você está passando, você pode ter, mamãe e papai, a melhor técnica, a melhor estratégia, o melhor planejamento, fazer semana tal, vou fazer isso com ele em casa, mas se o emocional do seu filho estiver abalado, ele não vai conseguir entrar no tratamento que precisa entrar. Então, se você for adulto, eu recomendo bastante você ir até um psicólogo para te ajudar nisso, tá? E também, um outro profissional que ajuda bastante é o neurologista. Neurologista, muitas vezes, ele vai ter uma gama de profissionais junto com ele, uma gama de pessoas que trabalham junto com ele, tanto psicólogos quanto neuros, quanto psicólogos, quanto fonos, quanto neuropsicólogos. Então, se você chegar no neuro, ele vai conseguir te levar, olha, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vai conseguir te orientar em diversas maneiras. Então, são esses profissionais que eu sugiro você entrar. Isso. Então, isso entra na questão da interdisciplinaridade, né? E isso aí não é tratando só TDAH, ou TDAH e disléxico criança, não, mas o disléxico e TDAH adulto também, tá? Eu, por exemplo, eu tenho minha interdisciplinaridade. Como eu não tenho nenhuma comorbidade, pelo menos não diagnosticada, eu não frequento fonoaudiólogo, nunca frequentei. Mas eu tenho meu psiquiatra, pode ser neurologista também, mas o meu doutor, ele é psiquiatra, tá? Doutor Flávio. E a cada 2, 3 meses eu tô lá. A gente regula, a gente bate um papo. Ó, o médico bom, pelo menos o meu, eu gosto muito disso. A gente conversa 1h30, 2, cara. Ele não só olha pra minha cara e me dá remédio, não. Tá? A gente conversa muito. Então, acaba uma mini sessão ali, a gente discute, e aí, se for o caso, passa um outro medicamento, uma associação, reduz, aumenta a dosagem, faz os ajustes necessários para continuar progredindo. Paralelo a isso, até fiz uma live agora, um stories, falando que eu voltei para minha psicóloga depois de quase 6 meses, porque teve o Covid, ela fez cirurgia e tal, acabou que deu 6 meses desse ato aí. A gente voltou no online e foi muito boa, vocês não estão precisando disso. Então, do TDAH descomplicado, que eu tô aqui ensinando muitas coisas de TDAH para vocês, o Pipo também, eu tô aqui, eu tenho meu tratamento. Né? Eu estou nos profissionais, porque o tratamento é importante, a gente negligencia isso. Acho que vai lidar com a dislexia sozinho, na raça. Não, eu sou o Rambo, bota a faixa vermelha aqui, amarra, eu vou tomar conta, vou dar tiro em todo mundo. Não, cara. Procure ajuda, para de ser orgulhoso, procure ajuda e de ser teimoso também. Procure ajuda e vai fazer o que você tem que fazer. Entendeu? O People também procura ajuda dele e hoje consegue ser um adulto aí de sucesso, apesar da dislexia, tá? Então, esse recado que eu queria passar para vocês. Gente, a gente estava chegando aqui no finalzinho da nossa live, tá? Um grande prazer estar recebendo vocês aqui. E eu queria, então, que o Pipo falasse alguma coisa assim, se ele tivesse algum recado importante para falar para a comunidade disléxica, ou pai, mãe de disléxico. O que você acha assim? Cara, eu quero dar esta mensagem para o mundo. Vamos lá. A hora é agora.
Vamos lá, meus amigos. Dislexia não é uma deficiência. Dislexia significa que você é diferente e você tem uma maneira única de enxergar a vida. Ser disléxico significa você ter o pensamento mais fora da caixa, a resposta mais sofisticada, que certamente vai surpreender todos à sua volta. Por isso, não se ache inferior por você ter dislexia. Saiba, procure ajuda. Veja o blog do Dyslexia Club, que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa com muito êxito. E aproveitando, fazendo o convite aqui para a audiência também, Yuri, na sexta-feira, avisando aqui em primeira mão, toda sexta-feira, às 9 horas da noite, eu faço lives lá no Dyslexia Club. E o tema, visando em primeira mão, vai ser mercado de trabalho. Quais são as sugestões que eu posso dar para os disléxicos no mercado de trabalho para diminuir, mitigar os erros que podem cometer no mercado de trabalho e prejudicar você com o seu chefe ou com algum cliente. Eu vou dar essas dicas na sexta-feira agora. Show. Live temática, né? Pipo, eu quero muito agradecer, dizer que as suas palavras são certeiras para o público TDAH também, tá? Porque é isso, também é um público que sofre com uma visão distorcida de si, acreditando ser incapaz, inferior, não merecedor, e não é nada disso, gente. Então isso tem que ser... E até o fato de você assimilar isso é treino e repetição. Pode ter certeza, meu amigo, se você está aí agora com uma autoestima abalada, não está fazendo tratamento, primeiro que vai fazer tratamento a partir de agora, já entendeu o recado de nós dois aqui. Eu sei que não adianta você virar para o espelho e falar assim, então, eu sou lindo, eu sou perfeito, não sei o quê. É difícil, cara, é um processo. Você mudar sua visão é um processo, mas você consegue chegar lá com perseverança, com tratamento, autoconhecimento e acreditando realmente que você pode chegar onde você quiser. E sabe como você vai acreditar? Quando você entrar em movimento, começar a se desafiar e ter o seu êxito. E você vê que daqui 6 meses você está muito melhor do que hoje, daqui 1 ano muito melhor do que daqui 6 meses, e você vai sentir a tua evolução na pele, tá? Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a participação do Pipo aqui, meu amigo Felipe Ponce, do Dyslexia Club. Eu vou fazer um stories assim que terminar, botar o arroba dele aí, tá? Olha, ó, a camiseta também. Pega essa camiseta que é irada, tá bom? E é isso aí. Pipo, valeu, cara. Mais do que demorada, né? Demorou pra gente ter essa nossa live aqui. Eu quero fazer outras também. A gente pode trazer outros temas que não vai faltar assunto pra gente, com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Valeu. Um grande abraço, um beijo e até mais. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.